Semana passada a gente começou a conversar sobre esse tema. Na verdade não é uma série de mensagens, mas algumas mensagens que elas se conectam, elas têm uma a ver com a outra, tranquilamente, que é com esse título, o Evangelho Todo. E semana passada eu falei o Evangelho Todo para a Lagoa Santa toda. Hoje eu vou falar um pouco mais das cidades brasileiras no geral. Como que o Evangelho Todo pode transformar as nossas cidades. A gente conversou sobre a necessidade da gente resgatar a pregação do Evangelho nas nossas igrejas, porque as nossas igrejas perderam o Evangelho. O que eles pregam nas nossas igrejas não tem nada a ver com o Evangelho. Eu disse que há alguns anos já sou parte de um movimento que tenta instigar nascimentos de igrejas que são íntegras com a mensagem do Evangelho, ou seja, ensina o que o Evangelho realmente ensina, que são as boas notícias de Deus, que é esse convite que Deus faz ao ser humano para caminhar com Ele, e não essa bagunça de pensamento positivo, de confissão positiva nas igrejas, esse negócio de misturar fé com a mentalizar as coisas. Isso não é fé. Fé é você ter segurança absoluta no caráter de Deus. Quer Ele te cure, quer não. Quer Ele te dê o que você quer ou não. Isso é ter fé. Ter fé não é dizer assim, gente, vamos lá dar as mãos agora, vamos cruzar os dedos e vamos crer que vai acontecer. Sabe? E é isso que tem sido pregado num contexto geral cristão brasileiro. Então nós precisamos resgatar a integridade do Evangelho. O Evangelho é boas notícias. A palavra Evangelho quer dizer boas notícias. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus ama a mim e a você, mesmo nós sendo quem somos. Apesar de quem nós somos, Deus continua nos amando e continua nos convidando para dar coisa. Essa é a boa notícia. E a partir daí a gente tem uma vida diferente que Deus vai fazendo nas nossas vidas. Mas também, além de uma igreja caracterizada pela integridade com a mensagem do Evangelho, esse movimento ele incentiva igrejas a terem relevância para a cultura que a gente vive. Ou seja, a gente precisa pregar algo que as pessoas entendam. A gente precisa pregar algo que as pessoas que façam sentido para a vida delas, né? Dentro disso, a gente precisa resgatar a integralidade do Evangelho, que eu já falei para vocês. E também a amplitude do Evangelho. Esse foi um resumo da semana passada. O que é amplitude? Evangelho, Deus é para ricos e para pobres. Não é algo só para pobres, que nem alguns falam. Não, o Evangelho é para ajudar os pobres, os mais necessitados, aqueles que não têm condições, para dar uma vida digna. Não, o Evangelho não tem a ver com questão financeira. Que tem uma cultura por aí que diz que o Evangelho é só para aqueles que não têm dinheiro. Eu vou dizer para você, o Evangelho é para aqueles que não têm dinheiro e para aqueles que têm muito dinheiro também. Seres humanos precisam ser salvos por Deus. Estão desconectados, sejam eles ricos, pobres, analfabetos, acadêmicos. Por isso, a nossa comunidade precisa encarnar essa consciência de que Deus nos enviou a ricos e a pobres. Não tem esse negócio, nossa comunidade de rico, nossa comunidade de pobre. Não! Nós pregamos o Evangelho e queremos alcançar o Evangelho, ou seja, a amplitude, nós precisamos resgatar a amplitude. O Evangelho ele alcança, ele se estende em todas as direções. Nós não podemos perder isso de mente, ok? Hoje eu vou falar com vocês sobre esse tema, o Evangelho todo para todas as cidades. E aí, para todas as cidades não, para as cidades todas. É a mesma coisa, né? Mas é a ideia de que o Evangelho ele pode transformar todos os aspectos da cidade, todas as esferas de uma cidade. E para isso eu vou usar esse texto de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 11, que é um texto onde Jesus envia seus discípulos para as cidades. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque eu e você moramos numa cidade, num contexto urbano. Olha só, depois disso, o Senhor Jesus designou outros 72. Eu acho legal quando o Lucas está narrando, ele está fazendo a história, gente, ele coloca detalhes, né? 72. Eu podia ter dito, Jesus mandou uns 70 e poucos caras. Não, 72. E os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele mesmo, Jesus, estava prestes a ir. E ele lhes disse:
aos discípulos que ele enviou: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Não perca tempo. Quando entrarem numa casa, digam primeiro o quê? Paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o quê? O reino de Deus está próximo a vocês. O que é para dizer quando você entrar ali numa cidade, na casa de alguém? Curem os doentes e ali que ali houver e digam-lhes: O reino de Deus está próximo a vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Engraçado que, para quem recusa, Jesus não manda dizer: ah, vocês não querem? Então que o fogo do céu desça e consuma vocês. Não fala isso. A mensagem continua sendo o quê? A mesma. Só que dependendo de quem ouve, ela tem um significado diferente. Para quem aceita, o reino de Deus está próximo de vocês, é uma boa notícia. Porque Deus vai acolher, as coisas vão se resolver. Para quem não aceita, a mensagem é: olha, o reino de Deus está próximo, no reino de Deus existe justiça. Então, se você acha que você se banca, quando o reino de Deus chegar, você vai perceber que você não consegue bancar a sua vida e a sua existência. Mas, o que será que é o mínimo? Quando a gente fala da gente ser enviado, que nem semana passada, da gente ser enviado para a nossa cidade, para os lugares onde a gente vive, o que é o mínimo que a gente não pode abrir mão nessa nossa missão? Porque, gente, pensa bem, a gente mora na nossa cidade, Lagoa Santa, alguns de vocês moram em Belo Horizonte. Essa cidade que constantemente vive uma guerra política, vocês sabem do que eu estou falando, tem um interesse coletivo aí que fica no chão, em prol dos interesses pessoais, sejam de partidos, sejam dos coronéis, sejam por grupos específicos da cidade. A corrupção, que eu acho que não é tanta igual é numa escala federal, mas existe. Uma cidade como a nossa, que tem um potencial para ser uma cidade boa para se viver, um lugar bom para se viver, a única maneira que eu e você temos de transformar essa cidade, que essa cidade seja um lugar melhor para se viver, é sendo um discípulo de Jesus e vivendo o Evangelho nessa cidade. Aonde você atua, seja você tendo um comércio, seja você sendo um funcionário, seja você dando aula em algum lugar, seja você atuando em algum projeto social, é você sendo um discípulo de Jesus aonde você atua. Se você fizer isso, se eu e você fizermos isso, a nossa cidade vai ser contagiada pelo Evangelho em todas as áreas. Na educação, na área judiciária, na política, sim, na prefeitura, no governo da nossa cidade, na segurança da nossa cidade. Você pode pensar nisso? A gente não está de brincadeira. Qual que é o mínimo, quando a gente fala a gente ser enviado para uma cidade, qual que é o mínimo irredutível na nossa missão? O que a gente não pode abrir mão quando a gente fala de missão? Primeira coisa que a gente não pode abrir mão é que quem nos enviou foi Jesus. O Senhor nos enviou. E uma igreja não pode nunca perder essa consciência. Porque quando uma igreja perde essa consciência de que ela é enviada para fora, que ela é enviada na direção de alguém, essa igreja ela perde o seu propósito. Ela começa a se tornar um clubinho muito legal, gente boa, onde todo mundo se cuida, onde todo mundo senta para comer junto, mas ninguém faz absolutamente nada pelo outro. As últimas palavras de Jesus foram o quê? Vão, sejam minhas testemunhas. Vão, preguem o Evangelho. Então não tem outra razão de existir uma igreja. E eu preciso dizer isso para alguns aqui hoje de manhã. Não existe razão para você participar de uma comunidade se você não entender que essa comunidade ela vai te acolher, ela vai ser um espaço onde você encontra a paz, onde você encontra o amor, mas essa comunidade vai te enviar. Você precisa ser, você entra, você celebra, isso aqui é uma espécie de QG. Né? A gente vem aqui para celebrar, para se equipar.
Porque amanhã, segunda-feira, ou hoje para alguns, vocês são enviados daqui para fora, para continuar vivendo o Evangelho, para transformar quem está ao redor. O problema é que quando uma igreja se torna em qualquer outra coisa, que não é uma comunidade de gente em missão, ela se perde. Então, presta atenção, a nossa comunidade ela tem crescido nessa direção. Desde o início eu tenho deixado muito claro que nós estamos aqui para sermos uma comunidade para quem? Os de fora. Para os de fora. Não para os de fora pejorativamente, para os de fora, os que não. Não, é para aqueles que não estão, que não fazem parte desse meio. A nossa comunidade existe para os de fora, sim, isso precisa ficar muito claro para mim e para você. Essa comunidade não existe para resolver os seus problemas. Essa comunidade não existe para dar um up na sua vida. Essa comunidade não existe para isso. Ela existe porque nós entendemos que Jesus nos salvou, tem nos salvado e está nos enviando de volta para fora, para onde realmente as pessoas também precisam. Só que acredito que numa comunidade como essa, ao longo dos anos, é muito fácil a gente se perder disso. Frequentemente a gente flerta com algumas ideias e algumas atitudes. Se a gente não prestar atenção, no futuro muito breve, se é que já não está acontecendo, a nossa comunidade vai se tornar uma comunidade igualzinha à média. O que é uma comunidade igualzinha à média? Igrejas ensimesmadas. Gostaram desse verbo? Ensimesmar-se. Vamos conjugar esse verbo? Eu me ensimesmo, você se ensimesma-se. Ele não dava. Que tipo podia fazer isso, né, Diego? Esse verbo ensimesmar não existe mais. Se a gente se perde na missão, a gente começa a virar uma igreja ensimesmada em si mesmo, voltada para dentro, clube religioso, onde a gente se encontra para bater papo e aonde a gente só se relaciona com quem a gente gosta. A gente só se relaciona com quem é igual, com quem gosta das mesmas coisas, com quem torce para o mesmo time. Uma igreja ensimesmada é uma igreja que cobra dos seus pastores que eles visitem e que atendam os seus membros como bons capelões. E é aí que a missão se perde, porque numa igreja em missão não se exige visita, mas se visita. Você vai na direção do seu irmão, você percebe quem está precisando e entra. Numa igreja em missão, a gente não quer só ir para o céu, a gente quer levar muita gente para o céu conosco. Sabe, uma igreja se perde na missão não é a partir do púlpito ou do pastor que prega. Isso começa sutilmente no nosso coração. Sem perceber, a gente vai sendo sequestrados. Esse negócio de missão, papo furado, Fernando. Esse negócio é filosofia da comunidade aliança. Semana passada eu deixei bem claro o quê? Isso não é filosofia da comunidade, isso é bíblico. Isso é Deus nos dando essa missão. E a gente vai flertando com algumas coisas, a gente começa a perder contato com a agenda de Deus. A gente começa a participar de uma comunidade buscando os nossos interesses. E esquecemos de que Deus, Jesus nos enviou. Sai! Lembra da semana passada? Sai e vai. Quando a gente perde a percepção de ouvir Deus dizendo sai e vai, a gente perde o senso de missão também. Eu garanto para vocês, o fruto de você investir na vida de outras pessoas é muito grande. E a gratificação que você vai receber por saber que você influenciou pessoas, que você levou boas novas a alguém, é imensamente maior do que os benefícios que você pode ganhar vivendo gostosinho no seu clubinho, no seu relacionamento com as pessoas que você gosta. Mas vamos lá, que eu tenho muita coisa e já é 10 para as 11. Não podemos nos esquecer que Jesus nos envia. Nós somos uma comunidade enviada. Mas que Jesus também nos envia, sabe como? Não é sozinhos. Porque esse negócio de, não, eu faço meu projeto sozinho. Eu estou numa comunidade, mas eu quero fazer sozinho. E se a comunidade quiser vir comigo, ela vem. Não! A gente vai juntos. A gente faz as coisas juntos. 2 a 2. E sabe, uma coisa que eu tenho percebido ao longo da minha vida é que ao longo da missão eu fiz muitos amigos.
Eu diria que os amigos mais íntimos meus hoje são aqueles que caminharam comigo durante a missão. Eu tenho, por exemplo, um amigo meu, que vocês vão conhecer daqui 2 semanas, o Wilson. A gente começou na missão junto, sabe como? Em São Paulo, na Vila Madalena, pastoreando jovens. Uns cabras difíceis, que nem o Pedro, que nem a Nelisa, que nem Laura, que nem Larissa, Juninho. A gente, escuta, tem que aproveitar para brincar com vocês, gente. A gente começou pastoreando gente, juntos na missão. E a gente é amigos até hoje, 15 anos depois. Ele pastoreia uma igreja de São José dos Campos. Eu estou aqui na Lagoa Santa. E a gente, o que nos une é estarmos juntos na missão. Eu ganhei outros amigos ao longo da história, o próprio Ren e a Diane. A gente não se relacionava fora desse contexto de missão. A gente foi se relacionar vindo para a Lagoa Santa. Ele e eu juntos nesse projeto aqui, a gente ganhou amizade, ganhou intimidade, ganhou um relacionamento verdadeiro como? Na missão. Ganhei outros, Crasso, Tati, que vieram bem depois, se engajaram na missão e a gente foi ficando próximos. Por quê? Estávamos dentro da missão. Depois José e Vivi, tem o Pedro que está com a gente também, tem a Anelisa que está com a gente, lá, esse pessoal que está todo aqui, Larissa. À medida que a gente vai fazendo as coisas juntos, a missão de Deus, é que a gente ganha intimidade. A gente não ganha intimidade dizendo assim, ai que legal que é a gente ficar juntos aqui, né, em volta dessa mesa, comendo gostosinho, falando dos nossos problemas, você me ajudando e eu te ajudando. Isso é necessário, talvez. Mas o que faz a gente crescer em intimidade é quando a gente junta e fala assim, vamos juntos. É isso que faz a gente crescer como pessoas nos nossos relacionamentos. Se você está sozinho na missão hoje, eu diria que você talvez entendeu errado o que Jesus mandou fazer, ou você tomou um caminho pensando que é o caminho de Jesus, quando na verdade não é. Eu falo isso porque eu tenho, ao longo de 7 anos na comunidade, visto inúmeras pessoas que passam por essa comunidade, se dizem discípulos de Jesus, diz que se renderam a Jesus, só que a única coisa que se vê na vida delas é o interesse por si próprio, é o seu próprio bem-estar. E olha, as coisas não funcionam assim. A gente é enviado juntos para a missão. Tenho aprendido algumas coisas ao longo da minha vida e eu acho que eu não consegui fazer acontecer todas elas ainda. Mas uma coisa eu tenho certeza, na minha caminhada como discípulo de Jesus, eu preciso de pelo menos 3 coisas. Eu preciso de alguém mais experiente para eu poder consultar, para ser uma espécie de mentor. Eu preciso ter pessoas mais experientes para poder falar comigo com mais dureza. Quando eu estou pisando na bola ou quando eu estou me achando, eu preciso de alguém que possa chegar para mim e falar, está pisando na bola, parar com isso, para sua bola. Eu preciso ter pessoas a quem eu me submeto. E um mentor espiritual não é uma mãe para mim, que fala sempre, que bonitinho que você está, que lindo meu filho, né? É mais um pai, a moda antiga. O mentor espiritual é mais um pai na moda antiga que fala com você aquilo que você precisa ouvir. Eu acho que na nossa caminhada como discípulos, a gente precisa ter pessoas a quem a gente entrega o cuidado da nossa vida. Eu preciso também, além de ter alguém acima, eu preciso de alguém companheiro de jugo. Alguém que anda junto comigo e que sabe das minhas aflições, que sabe das minhas alegrias. Sabe que quando eu chorar, talvez eu não vou estar fazendo, não é frescura. Quando eu der os meus gemidos de dor, a pessoa vai entender que não é frescura. Mas eu preciso também de ter discípulos. Pessoas que estão caminhando junto comigo e que em algum momento na minha vida eu posso influenciá-las. Entenderam? Eu preciso de gente para me guiar, eu preciso de gente que anda junto comigo e eu preciso de gente para eu influenciar. Gente que está na frente, gente que está lado a lado e gente que eu estou cuidando. E aí assim eu nunca estou sozinho. Mas quando a gente começa a viver sozinho a fé cristã, a gente não está vivendo a fé cristã. Presta atenção nisso.
se você vive sozinho, independente, você não está vivendo fé, você está vivendo qualquer outra coisa, menos o que Jesus ensina. Jesus nos envia adiante dele. Ou seja, é importante você perceber, quando Lucas fala que Jesus enviou adiante deles os discípulos, é porque nós não somos o Messias, nós não somos Cristo. Nós não somos os salvadores das pessoas, certo? Nós, como cristãos, nós estamos mais para João Batista, que era quem anunciava Jesus, do que para Jesus. Nós, como igreja, não temos a solução para as nossas cidades, para as nossas famílias. Vocês sabem disso. Como igreja, a gente não consegue resolver os nossos pepinos. A gente anuncia a cidade, ao povo ao nosso redor, que a solução é o reino de Deus. Mas nós também não somos o reino de Deus. Nós somos servos do reino. Eu digo isso porque quando um pastor se esquece que ele não é o reino, quando ele começa a achar que só a comunidade dele é a comunidade do reino de Deus, que só ela é que salva, que só ela é a certa, que só ela é a que conversa com Deus, a igreja começa a ficar doente. Nenhuma igreja mais se relaciona com Deus quando a gente começa a achar que só nós somos os que detemos o relacionamento com Deus. E a gente pode cair nesse perigo se a gente não prestar atenção nas nossas vidas. Jesus também envia os seus discípulos, sabe para onde? A todas as cidades. E aqui a gente começa o nosso bate-papo um pouco mais profundamente. Quando a gente... Não sei se você lendo os evangelhos, você já teve essa percepção de achar que o ministério de Jesus é um ministério rural. Alguém já lendo os evangelhos, de repente pensou assim, puxa, eu acho que Jesus ele prega, na verdade, ele faz o que ele tem que fazer no meio de um monte de gente que mora na roça. Teve alguém que já teve essa percepção aqui? A gente tem que lembrar, no primeiro século, Jesus, ele fala com pessoas que moram numa cidade, moram num contexto urbano, mas que tem uma memória rural. Jesus está falando na cidade para um homem muito parecido com o homem e a mulher de hoje. Gente que mora na cidade, mas tem a sua memória no campo. Eu, por exemplo, eu cresci numa família urbana, eu nasci numa capital paranaense, nasci em Curitiba. Eu cresci em Curitiba até os 11, 12 anos, depois eu fui para uma grande cidade do interior paulista, chamada Bauru. Então eu sou alguém que cresci o tempo todo na cidade, eu sou o piá de prédio lá, que nem dizem em Curitiba, o menino que cresce no prédio, ou o filho de vó, né, que não sujava pé, não corria nos campos. Eu sou alguém que cresci na cidade, mas concreto. Eu tenho a minha mentalidade, a minha formação é de gente que cresceu em cidade. Só que eu cresci ouvindo o meu pai e o meu avô contando, sabe o quê? Os causos. Eu cresci ouvindo meu pai me obrigando a aprender a cantar música sertaneja, caipira, tocar música caipira. Por isso que hoje, quando eu sento nas rodas de viola, eu toco, o Jay fica doido, o Jay gosta de rock, e eu toco as músicas caipiras aí de antigamente, do Lico Tinoco e Companhia Limitada. E aí, como eu cresci na cidade, ouvindo meu pai contando caos e escutando música sertaneja, às vezes eu tenho a impressão que na minha vida eu tenho saudade de um lugar que eu nunca tive, que eu nunca estive lá. Às vezes eu estou assistindo uma reportagem lá do Paraná, do Rio Grande do Sul, daqueles lugares assim, de fazenda, mesmo aqui em Minas, quando a gente viaja aqui para o interior, a gente vê aquelas casinhas, aquele contexto de fazenda, de chácara, me dá uma vontade, uma saudade, mas eu falo, mas eu nunca morei na roça, eu nunca morei no campo. Mas é porque na minha memória, na minha formação, eu tenho esses elementos. Jesus, ele está pregando para pessoas assim. E parte do ministério de Jesus foi feito na Galileia. E essa região da Galileia, no primeiro século, é uma região onde tem a maior concentração de homens e mulheres do Império Romano. Então Jesus sai da cidade de Nazaré, que é uma cidadezinha no fim do mundo, tamanho, e ele estabelece o seu ministério numa cidade chamada Cafarnaum. Porque se ele fizesse o que ele faz em Nazaré, ninguém ia ficar sabendo. Nazaré não tinha nem uma subsidiária da Rede Globo lá. Não chegava a internet lá, fibra ótica, ela esquece, cara. Nem por rádio, nem por nada. Então, se ele fizesse o que ele fazia, se ele anunciasse a mensagem dele em Nazaré, ninguém ia ficar sabendo.
Então ele vai para Cafarnaum, onde já tem toda a estrutura. Assim como o apóstolo Paulo, se você pegar o livro de Atos e começar a ler, o apóstolo Paulo ele sai pelo Império Romano plantando igrejas e pregando o evangelho em cidades estratégicas do Império. Cidades portuárias, cidades comerciais, cidades onde tinha volume de gente. Por quê? Porque quando uma cidade estratégica é influenciada, gente, as cidades em volta são influenciadas. As regiões circunvizinhas são influenciadas. No nosso caso aqui, para não falar que nós estamos numa cidade do interior, eu digo que nós estamos no centro urbano, na região metropolitana de uma das maiores capitais brasileiras, que é Belo Horizonte. Que bom se Lagoa Santa for uma cidade que um dia tenha uma comunidade cristã que faça diferença nessa cidade. Eu tenho certeza que a influência nossa vai abençoar muitas pessoas em volta, gente. O que a gente encontra na cidade? Fernando, você está falando sobre missão, você está falando com esse papo de cidade, eu não estou entendendo nada ainda. Por que Jesus nos manda para cidades, para o contexto urbano? O que a gente encontra na cidade? Uma tarefa maior do que as nossas possibilidades. Vocês já perceberam isso? Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, em termos de Lagoa Santa, em Belo Horizonte nem se fala. As necessidades dessas cidades são imensamente maiores do que a gente pode lidar com elas? Vocês concordam comigo? O nível de corrupção, a falta de recursos para se ter boas escolas, bons hospitais, são problemas enormes se comparado ao que a gente realmente pode oferecer. É gente morando em rua, é gente viciada em droga, os problemas são enormes. E aí quando eu venho e falo sobre o desafio da gente ser discípulos numa cidade como Lagoa Santa, talvez a gente pense assim, Fernando, esse negócio é muito maior do que a gente pode imaginar, porque Jesus diz o seguinte, a colheita é o que, gente? Grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Colheita, tem algumas versões da Bíblia que falam a seara é grande, vocês lembram? A seara é grande. Só que a seara ela é um pouco diferente de colheita, porque a seara ainda demanda aquele trabalho de cultivo, de arar a terra, de plantar, de fazer o negócio chegar no momento da colheita. A colheita não. A colheita já é um negócio pronto. Tem um trecho em João que fala que os campos estão brancos, eles estão maduros. Eles estão prontos para ser o quê? Colhidos. O que me chama a atenção, gente, nesse texto, é que o problema não está em a gente ter o que fazer. O problema está na falta de homens e mulheres para fazer o trabalho. A colheita está pronta. Existem inúmeras pessoas na nossa cidade, Lagoa Santa e Belo Horizonte, prontas, sabe para quê? Para se renderem ao amor de Deus. Elas estão prontas para ouvir a mensagem do Evangelho e se renderem a Cristo. Elas estão prontas para entender o que Jesus fez na cruz por elas. Olha para o seu círculo de amizade, você vai ver. Sabe o que falta? Discípulos. Gente que se engaje na colheita. Olha, Jesus não está nem desafiando você a trabalhar de maneira árdua, na parte mais complicada do trabalho. Jesus está dizendo o seguinte, eu já fiz a parte mais complicada. Agora é a colheita, é o processo de colheita. E aí a gente olha e fala assim, mas Senhor, como é que a gente vai fazer isso na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família? E Jesus fala para os discípulos, peçam a quem? Peçam ao Senhor da colheita. Que mande mais o quê? Como é que é, gente? Vocês estão comigo? É muito chato assim. Olha, se você está pensando aí no seu coração, o que eu vou fazer com isso, Fernando, que você está me falando? Eu quero te desafiar uma coisa só. Há uma coisa só, mais nada. Vou fazer uma oração. Sabe qual oração? Senhor, levanta na nossa comunidade homens e mulheres que amem mais a tua colheita do que o seu próprio sucesso profissional. Levanta na nossa comunidade, Senhor, homens e mulheres que amem mais a tua missão do que a própria comodidade. Homens e mulheres que te amam mais e estejam dispostos a ir e colher e tenham isso como prioridade máxima nas suas vidas. Eu só peço
peço que você ore, o resto é o Espírito Santo que vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Em Mateus capítulo 9, quando Jesus fala sobre isso com os discípulos, e os discípulos oram, sabe o que acontece no capítulo 10? Os discípulos são a resposta da oração que eles fizeram. Deus manda mais trabalhadores. No capítulo 9, Jesus está escolhendo os 12 apóstolos. Vocês oraram? Então, olha, recebi uma informação aqui, um e-mail de oração lá do céu, dizendo que a resposta da oração são vocês. Por isso eu quero encorajar você nessa manhã a pensar sobre isso. Ore. E sabe quem que Deus vai usar para responder a tua oração? Divino. Esse é o perigo da gente orar. Deus responde. A gente na cidade, a gente encontra uma tarefa em meio à oposição. Jesus está dizendo para os discípulos: estou enviando vocês em meio a lobos, como cordeiros no meio de lobos. Eu não tenho dúvidas que se algum profissional aqui na nossa comunidade começar a viver os princípios do Evangelho dentro do seu trabalho, vão emergir enormes lobos tentando devorá-los. Por exemplo, se um psicólogo da nossa comunidade opta para que o seu processo terapêutico seja baseado nos princípios e valores do Reino de Deus e não nos princípios do Conselho de Psicologia, ele vai ser um cordeiro no meio de lobos. Se o pessoal que trabalha na polícia militar aqui da nossa comunidade resolve viver os valores do reino dentro da sua corporação, eu tenho certeza que eles vão ser como cordeiros no meio de lobos. Advogados da nossa comunidade que resolvam atuar no sistema judiciário com os princípios e valores do reino, eles vão ser como cordeiros no meio de lobos. Existe um risco, gente, da nossa missão. Jesus nunca disse que não tinha risco. Um empresário aqui que quiser fazer diferença, por exemplo, no seu meio, ser um discípulo de Jesus, viver os princípios dele na relação com seus funcionários, na relação com seus consumidores, com seus fornecedores, com aqueles que estão ao seu redor, eu não tenho dúvidas que esse empresário e essa empresa só vai sobreviver pela graça de Deus. Porque quando a gente começa a viver os valores de Deus no meio da nossa sociedade, é como cordeiros no meio de lobos. Eu acho interessante que a gente escuta algumas notícias como tem passado nos últimos meses no jornal. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo na Síria, no Iraque, todo mundo está sabendo do Estado Islâmico, perseguição, violência, refugiados, essa onda de refugiados no mundo. Está todo mundo atento a isso. Se você não sabe, depois dá uma lidinha no jornal, entra num portal de notícias e você vai se inteirar do que está acontecendo. E no meio dessa gente que está sofrendo perseguição, que está deixando casa, tem que deixar tudo, existem muitos cristãos que estão sendo perseguidos e mortos. A pergunta que eu faço é a seguinte: quem diz que só esses camaradas foram convidados a sofrer por Jesus? Por que a gente acha que aqui no Ocidente Deus deu uma aliviada para nós? Por que a gente acha que aqui no Ocidente Deus deu uma aliviada para os advogados, para os policiais, para os políticos, para os médicos, para os psicólogos, para os professores, ganharem um pouco mais de dinheiro, mas os irmãos lá da Síria têm que perder a vida? A perseguição sempre existiu, gente, seja no Ocidente ou no Oriente. E isso me lembra uma história que vai fazer sentido para vocês. Tem um camarada antigo, o nome dele era Irmão André, ele era conhecido como Irmão André. E o Irmão André era um cara que contrabandeava, traficava, sei lá como é que você pode chamar, Bíblias para dentro da antiga União Soviética. Que não podia ter Bíblias, né? O regime fechado, comunista, o pau quebrava. E ele tinha missão, ele contrabandeava Bíblias para dentro da antiga União Soviética, do leste e também do leste europeu, países fechados. Se vocês lerem, eu tenho um livro, é muito legal as histórias. Mas o irmão André conta que ele uma vez conseguiu chegar a um grupo de cristãos perseguidos no meio da União Soviética. E ele se reuniu um dia num lugar escondido com esses irmãos e disse assim para os irmãos: olha, eu queria que vocês soubessem que a igreja lá do Ocidente está orando por vocês. E aí os irmãos responderam: puxa, que bom, muito obrigado.
Diga para a igreja do Ocidente que nós também, que estamos aqui sofrendo perseguição, nós também estamos orando por eles. E aí o irmão André não percebeu por que aquele povo que estava sofrendo, sendo perseguido, tendo suas casas, tendo suas famílias destruídas, sua dignidade roubada, por que aquele povo também estava dizendo que estava orando pela igreja no Ocidente? E aí eles complementaram e disseram: olha, a gente ora pelo Ocidente porque aqui onde nós estamos está muito claro para nós quem é o nosso inimigo. Mas vocês no Ocidente não percebem que o inimigo silenciosamente está roubando de vocês a paixão e a influência do Evangelho. Entendeu? Pastor Lítico, missionário urbano na década de 60, cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Ele evangelizava um grupo de adolescentes, 60 adolescentes, mais ou menos. Uma região pobre da cidade, predominância negra, muita criminalidade. E ele se encontrava com aqueles jovens, discipulava eles. E tinha uma jovem que chamava Frances, no meio desse grupo. E a Frances tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. E um dia ela vem para esse pastor e diz assim: pastor, olha, eu venho sendo assediado por um grupo que ronda o meu bairro, que está pegando jovens negras e transformando elas em prostitutas na cidade. E eles estão me perseguindo, me pressionando, querem que eu me renda. E aí o pastor Lítico diz para Frances assim: olha, Frances, não abra mão dos seus valores, não abra mão dos princípios de Jesus, fique firme, não se renda a isso. E aí o pastor Lítico ele sai de férias por um mês, e quando ele volta, ele reúne o grupo e ele percebe que a Frances não está no grupo. E quando ele pergunta para a Frances, sobre a Frances, cadê a Frances, gente? O pessoal responde para ela assim: olha, a Frances agora entrou na prostituição, por isso que ela não tem vindo mais. E aí o pastor Lítico fica doido, maluco, sai rasgando do lugar, vai até a casa dela, bate na porta dela: Frances, quero falar com você. A hora que ela abre, ele já quase que voa no pescoço dela. O que aconteceu, Frances? Eu estou há 2 anos ensinando você a seguir Jesus e eu viro as costas e você se rende à prostituição? E aí a Frances olha para ele e fala assim: pastor, o que você queria que eu fizesse? Um dia os camaradas apareceram aqui na minha casa e falaram assim: e aí, Frances, vamos trabalhar com a gente? E eu disse para eles que não. E aí eles disseram: ok, então tá bom, a gente sabe onde o seu irmão trabalha, a gente vai encontrar com ele hoje. E aí, naquela tarde, o irmão não voltou para casa. Foram encontrar ele todo arrebentado, numa calçada da cidade. No dia seguinte, os camaradas voltaram e perguntaram para mim, pastor, se eu ia trabalhar com eles agora. E eu disse para eles que não. E eles disseram: ok, sabe onde o seu pai trabalha. E hoje a gente vai fazer uma visita para ele. Naquele dia o pai não voltou, não acharam nas ruas, foram achar no hospital, todo descolado, arrebentado e machucado. No dia seguinte, pastor, eles voltaram aqui em casa e disseram: e aí, Frances, vamos trabalhar agora com a gente? E ela disse: não. E aí eles disseram: pastor, ok, a gente saiu de casa hoje, Frances, doidos para estuprar uma senhora de mais ou menos 50 anos. Sua mãe está em casa, não está? Eu tive que ir com eles, pastor. Deixa minha mãe em paz. Eu falei para eles: eu vou trabalhar para vocês, eu vou para a prostituição. E aí o pastor disse para ela: mas Frances, você tem que procurar a polícia dessa cidade, as autoridades. Isso não pode ficar assim. Você tem que procurar o delegado, você tem que fazer queixa, você tem que falar com os policiais. E ela olha para ele e fala assim: você é um branco alienado mesmo, né? De que você acha que eu estou falando? Que veio aqui na minha casa me assediar. Gente, guarda isso. Na cidade, a gente não tem só pessoas, homens e mulheres, cometendo erros e equívocos. A gente não tem só gente fazendo coisa errada e distante de Deus. Na cidade nós temos estruturas inteiras contaminadas pelo pecado.
sistemas inteiros que funcionam, eu diria, com o sistema do inferno. A gente não tem noção do que acontece por trás dos bastidores. Por isso que nós, profissionais de várias áreas, somos enviados como cordeiros no meio de lobos, para que com as nossas vidas, atitudes e palavras, ousadia e coragem, a gente influencie e, eu diria, exorcize as estruturas da nossa cidade. Você tá louco, né, Fernando? Para que existe uma comunidade cristã numa cidade? Para vender bênçãos? Para dizer que vai resolver o problema de todo mundo? Para reunir, cantar umas musiquinhas legais no domingo, ouvir uma boa palavra? Para isso que a gente existe aqui? Ou a gente existe para ser sal e luz do mundo? Ou Jesus nos enviou para a gente proclamar o reino de Deus e tornar esse mundo, enquanto nós estamos aqui, um pouco melhor? Por que custa a vida de irmãos no Oriente e no nosso Ocidente a gente foi liberado para ganhar a vida, ganhar nosso dinheiro, ganhar nossa casa, nosso carro e deixar que todo mundo se exploda? É isso? Eu acho que não, eu acho que Deus é o mesmo. Se a gente vai sofrer algum ônus, vamos sofrer juntos. Na cidade, a gente encontra uma tarefa voltada para pessoas. É por isso que eu sempre digo para as pessoas, eu já vou avisar para vocês, já avisei para alguns e vou continuar avisando. Eu não oro por casas. Não me chama para ungir tua casa, para ungir tua porta. Não traz chave de carro para me ungir. Não traz cueca do teu marido. Não traz... Eu não oro por coisas. Eu não trabalho para abençoar coisas. A gente trabalha para abençoar pessoas. Eu oro por gente. É por pessoas. Nosso trabalho é para pessoas. Seres humanos. Seres humanos na nossa cidade. Nós temos muita gente necessitada, sabe do quê? De paz. Vocês não acham? Quando vocês entrarem numa casa, Jesus diz para os discípulos, falem paz a essa casa. Chega e estabeleça e fala assim, que tenha paz nessa casa. Eu vou trabalhar para que exista paz na sua vida. Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, eu tive uma conferência em Campinas, junto com o pessoal aqui da igreja, inclusive. No ano que vem, se vocês quiserem ir, eu levo vocês, vai ser ótimo. Esse ano eu não fui, pena. No ano que vem a gente vai todo mundo, né? E lá, 1 ano atrás, eu ouvi um camarada contando umas histórias. Hoje eu vou contar muita história para vocês. O nome desse camarada era Brian Bach, ex-jogador de futebol americano, 2 metros, loiro, olhos azuis. E ele nos contou como que ele chegou uma vez numa vizinhança negra, na cidade em que ele morava nos Estados Unidos. O Jay estava lá, o Jay ouviu também. Nesse bairro as gangues viviam se enfrentando e matando uns aos outros. E aí ele decidiu na vida dele que ele ia deixar o futebol americano, que ele não ia mais usar violência, que ele ia a partir daquele momento ser um pacificador, no nome de Jesus. Ele ia trabalhar para Jesus como um pacificador. E aí ele se muda para essa região de gangues, e enquanto ele mora naquela região, ele vê 2 gangues um dia se encontrando na rua, e o pau vai quebrar, o negócio está que nem o cara lá, o coisa do Quarteto Fantástico, quando ele fala, vem pro pau, ou alguma coisa assim, o pau vai quebrar, o negócio estava tinindo, cada um com as suas armas na mão, e esse loiro de 2 metros de olhos azuis, entra no meio do pessoal e fala assim, ô gente, peraí, com licença, deixa eu quero dizer um negócio para vocês, ó, hoje a gente não vai ter briga aqui, hoje a gente não vai ter essa quebradeira de pau aqui, não, sabe por quê? Dá suas armas para mim, passa suas armas para mim, que hoje a gente não vai ter briga aqui. E ele conta que misteriosamente os caras entregam as armas e eles não brigam. E aí ele começa a sair pelas ruas da cidade, e sempre onde existiam gangues e o pau ia começar a quebrar, ele entrava no meio e dizia, gente, desculpa, olha, com licença, mas hoje não vai ter briga aqui não. Hoje vocês não vão se matar aqui, vocês podem me dar a arma. Aliás,
Eu posso contar para vocês a história de Jesus? Ó, que doideira! Vocês querem ouvir a história de Jesus? E ele conta que 2 anos mais tarde ele descobriu que parte do respeito que ele tinha das gangues era porque, imagina, aquele branco de 2 metros, loiro, morando num bairro de negros, o pessoal imaginava que ele era um agente da CIA, do FBI, alguma coisa, então ninguém relava com ele. Mas sabiam que ele não tinha nada disso, né? Interessante como que Deus age. Mas sabe, o bonito é ver como que... Obrigado, Nina. É bonito ver como que ele, com a posição dele, ele instala paz onde ele está vivendo. E a gente, às vezes, em vez de instalar paz, a gente instala guerra onde a gente vive. Ele instala paz na vizinhança dele, no condomínio dele. E nós precisamos ser esses mensageiros da paz. Mais tarde ele muda para Washington. E ele vai morar numa região de negros também, onde ninguém se falava. Esse cara, ele é louco, ele é doido, sabe por quê? Porque ele está sempre indo na direção de gente diferente. Ele não mora num bairro onde todo mundo é igual, onde todo mundo pensa como ele, onde ele vai ter paz, sossego. Ele resolve ir nos lugares onde ele vai ser desafiado por Deus a fazer diferença. Então ele muda para Washington, um bairro também de negros. Ele fica pensando como é que ele ia fazer o evangelho brotar e florescer naquela vizinhança. E ele tem uma ideia. A ideia que ele conta ter é que ele ia começar a varrer as ruas. Né? E aí toda manhã ele pega a vassourinha dele, começa a varrer a calçada na frente da casa dele. Daí ele vai e começa a varrer em frente da calçada do vizinho dele. E ele vai mais uma casa, 2 casas. E aí ele atravessa a rua e vai varrendo os quarteirões. E ele passa 6 meses varrendo 6 quarteirões. Todo dia. Sem ninguém falar nada. Até que um dia uma mulher abre a janela, olha e diz para ele: Ei, psiu, como é que é o seu nome? Ah, meu nome é Brian. Muito obrigado, viu, pelo que você está fazendo. Eu tenho observado você todos os dias que você tem feito. Muito obrigado por estar fazendo isso pela nossa vizinhança. E aquela mulher, ela é uma espécie de catalisadora do bairro. Ela é a gente que, sabe, você conhece todo mundo? Conversa com todo mundo, sabe da vida de todo mundo. E aí ela começa a fazer com que as pessoas do bairro percebam o que o Brian estava fazendo. Ele estava varrendo a calçada. E aí ele disse que estava varrendo a calçada e tem um carro, ele está chegando perto do pessoal que está fumando uma droga, perto de um ponto ali, tem um carro de traficante parado. Ele conta que ele vai chegando e vai contornando o carro assim, varrendo em volta do carro. Aí ele chega no meio fio assim, ele abaixa no meio fio e vai varrendo debaixo do carro, e os caras ali, né? E claro que aqueles caras armados e tudo, ninguém ia ter, não era digno para eles como homensãos assim, machos, né, que enfrentam todo mundo, pegar um cara que estava de joelho, varrendo debaixo do carro deles. Então eles pegam o carro, tiram dali, e aos poucos os pontos de venda de droga vão desaparecendo do bairro. E aí diz que no meio de uma noite, ele, como ele tem um dom artístico, fazer banners e tal, ele arruma umas placas, ele conta, e ele começa a fazer alguns cartazes na cidade que diziam assim: drogas aqui, uma setinha, nessa, quer droga? É pra lá. Aí ele vai e prega esse cartaz num lugar. Aí mais pra frente, ele vai, pega outro, drogas aqui, até chegar no ponto de drogas. E lá ele escreve assim: drogas aqui. E aí ele chegava nas bocas de fumo, né, colocava drogas aqui, e ele conta que um dia ele voltou de madrugada para cá, porque ele fazia isso de noite. De dia todo mundo ia pegar ele. Fazia de noite. Diz que ele voltou para casa de madrugada, a mulher, final da madrugada, a mulher dele acordou e falou: onde você estava? Ela estava fazendo alguns cartazes de sinalização para a nossa cidade. E aí, pouco a pouco, sabe o que começa a acontecer no bairro? Os pontos de drogas começam a sair. Começam a desaparecer. E a vizinhança começa a valorizar a presença daquele cara. Isso porque um dia ele botou a cabeça dele a prego e falou: Deus, estou saindo do meu conforto e estou indo na direção
Hoje conta ele que a comunidade, o bairro dele, tem um evento que acontece 4 vezes por ano, que é o jantar progressivo, que eles chamam. O que é o jantar progressivo? Eles marcam um dia para ter um jantar juntos, como comunidade, como bairro, e aí os aperitivos ficam numa casa. Então a comunidade vai naquela casa, come os aperitivos, conversa, bate um papo, aí o prato principal está numa outra casa, 2 quarteirões. Aí sai o pessoal da casa do aperitivo, vai 2 quarteirões numa casa, come o prato principal. Aí depois sai de lá, vão para uma outra casa onde tem as saladas. Depois numa outra casa, mais 2 quarteirões para frente, tem a sobremesa. E nisso a comunidade toda, o bairro todo vai se movimentando de uma casa para outra naquele dia, e enquanto eles estão fazendo isso, eles estão se relacionando, eles estão se cuidando. Inclusive tem uma casa que tem um cafezinho, então o pessoal está lá no quarteirão, eles têm que andar mais 4 quarteirões na casa de outro fulano, onde vai ter um cafezinho. E o que era uma região de criminalidade, de pessoas fechadas, de medo, que pessoas que nem mesmo se conheciam, hoje é uma região onde o reino de Deus se manifesta. E o Brian é conhecido lá como o pastor da rua. Paz. As nossas cidades têm gente que precisam de paz. O que nós podemos fazer para trazer paz onde nós estamos? A nossa cidade tem gente necessitada de amizade. Concorda? Quantas pessoas sozinhas, sem amigos? Jesus diz: fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem a vocês. Não fiquem mudando de casa. Parece que na cidade existe a necessidade da gente estabelecer relacionamentos a médio e longo prazo. As pessoas precisam, na cidade, de relacionamentos mais duradouros, gente. Porque você já viu, as pessoas são amigas na cidade enquanto elas trabalham juntos. Mas basta alguém ser demitido ou procurar uma outra oportunidade, a amizade acaba. E quando estão estudando juntos, são amigos. Mas, quando deixam de estudar juntos, param de se relacionar. E o cristão, o discípulo de Jesus, ele é convidado a semear amizade na cidade onde ele mora. Relações de longo prazo. Quando vocês entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto onde? Diante de vocês. Está aqui ou não? Não, não está aqui não, né? Não. Comam o que for posto diante de vocês. É interessante que é muito cômodo para mim e para você, por exemplo, chamar alguém para jantar na minha casa, onde eu vou ter o controle da minha situação, da situação. Eu vou servir para você o que eu gosto. Eu vou servir para você o que é mais fácil para mim. Mas Jesus convida a gente a atravessar a rua e ir na direção daquele vizinho e comer do que o vizinho coloca na mesa para a gente. A comer do que o vizinho gosta. Percebe? Na nossa cidade nós temos pessoas necessitadas de cura. E olha, Jesus disse: curem os doentes que ali houver. Eu acho que Jesus está falando sim de cura física também. Porque Jesus dá aos discípulos o poder de entrar numa cidade e fazer a mesma coisa que ele fazia. Mandar paralíticos andar, cegos verem, surdos ouvirem e tudo mais. Agora, o que a gente tem que entender é que quando a gente lê nos evangelhos sobre Jesus curando pessoas, Jesus não está simplesmente restaurando a saúde de pessoas. Porque um camarada doente, no contexto que Jesus vivia, era um camarada que não tinha vida social. Porque ele era doente, ele tinha que dormir, por exemplo, quando o sol se punha, antes do sol se pôr, ele precisava pegar suas coisas e dormir fora da cidade. Ele não podia participar de eventos da família, ele não podia participar de cultos na comunidade, porque ele era considerado imundo por causa da sua doença. Então ele não podia ter emprego, ele vivia mendigando. E quando Jesus cura pessoas, além da cura física, sabe o que ele está fazendo? Ele está reinserindo essas pessoas no convívio social, para trazer dignidade de volta para elas, para o cara poder arrumar um emprego, para o cara poder jantar com a sua família, poder participar da sua comunidade. Quando Jesus diz para alguém: vai, levanta-te, anda, você está curado, essa pessoa volta sim a andar, mas ela volta à vida, ela volta a viver em sociedade, ela volta a ter um emprego e a viver com a sua família. E aí a gente precisa perceber que como que cura na nossa cidade transcende, gente, vai além da cura física. Eu diria que inúmeros hospitais
Não, Lagoa Santa não tem hospital em Lagoa Santa, mas o dia que tiver, Belo Horizonte tem hospital. Eu diria que hospitais eles podem sim curar fisicamente. E talvez o nosso papel como cristãos seja lutar para que os hospitais e os profissionais da saúde possam ter condições de exercer o seu trabalho para estabelecer a dignidade para as pessoas, sim, é uma opção. Mas enfermidades, doenças não se restringem somente a enfermidades físicas. Existem enfermidades sociais na nossa cidade. E a igreja precisa ser um instrumento de cura dessas enfermidades. Corrupção, por exemplo, que é uma enfermidade que tem acabado com a nossa nação, tem acabado com o nosso país, que tem tirado o ânimo nosso para viver. Por que na próxima eleição para prefeito de Lagoa Santa, quando o camarada for eleito, a gente como comunidade não faz uma carta e manda para o prefeito, para a prefeitura, e diz assim: olha, estamos de olho, não? Sim, estamos de olho. A nossa agenda, a nossa expectativa é essa, essa e essa. E nós estamos orando por vocês. Por que a gente não toma atitudes para o bem coletivo da nossa cidade, dos nossos vizinhos? Isso é uma comunidade cristã que faz diferença, que leva o Evangelho para tudo e para todos. Você tem orado por Lagoa Santa? Por Belo Horizonte? Ou você tem orado só para Deus resolver os seus problemas? Você tem parado para dizer: Deus, faz da nossa cidade, me usa, para que a minha cidade seja uma cidade melhor, para que o meu bairro seja um bairro melhor, para que o meu condomínio seja um lugar melhor para eu viver? Eu quero ver sim a nossa cidade curada disso. E eu não estou sendo utópico aqui não, gente. Eu estou falando que Jesus ensinou para os seus discípulos. Só que para a gente fazer isso, a luta começa primeiro em mim e em você. Quando a gente apresenta alguma coisa assim para uma prefeitura, a gente precisa também estar consciente da maneira como a gente lida com as nossas multas de trânsito, por exemplo. Como a gente lida com as nossas multas de propriedade. Como que a gente sonega ou não imposto. Como que a gente é honesto ou não em pequenas coisas. E por fim, gente, nossa cidade está cheia de pessoas necessitadas de uma boa notícia. O que Jesus disse para os discípulos falarem? O reino de Deus está próximo de vocês. Dizer para alguém assim: olha, por incrível que pareça, para você, o reino de Deus está próximo de você. Você já imaginou um de nós indo na direção de uma prostituta, de um traficante talvez, de um ladrão, de um político corrupto, se aproximar dessa pessoa e dizer assim: olha, eu tenho uma boa notícia para você, Deus te ama. A pergunta é: nós queremos dar essa boa notícia para as pessoas? Jesus nos manda dar essa boa notícia. Existem inúmeras pessoas na nossa cidade que, devido ao histórico de vida delas, de problemas do passado, coisas que eles enfrentaram, elas não se sentem mais dignas do amor de Deus. Elas olham para a vida delas e falam assim: puxa, eu não mereço. Existem pessoas que acham que Deus pode até ter um plano para elas, mas não é para elas, é para o crente certinho que vai na igreja, é para o camarada que é religioso, é para o camarada que anda bonitinho, que fala suave, manso, que frequenta a igreja todo domingo. Tem pessoas que olham para aquilo que elas têm vivido no seu contexto familiar, para aquilo que elas já fizeram no passado, para aquilo que elas já fizeram diante da sociedade, dos negócios, e elas pensam: eu não tenho mais chance nenhuma. Aliás, você já chegou a pensar nisso? Talvez você não tivesse mais chance nenhuma. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O reino de Deus está mais próximo de você do que você possa imaginar. Deus está mais próximo de você do que você imagina. Ele está mais acessível do que você
imagina, ou mais acessível do que disseram para você que ele está ali. É engraçado que o reino de Deus muitas vezes está muito longe, sabe de quem? Dos religiosos, dos fanáticos. Porque os religiosos, os fanáticos se acham bons demais. Tão bons que quando o evangelho é anunciado para eles, eles nem acham que é uma boa notícia. Mas aquelas pessoas que são conscientes dos seus erros, das marcas do passado delas, elas ficam surpreendidas quando a gente diz para elas assim: meu querido, não importa o que você fez, não importa o que você disse, não importa nada, nada, nada. Deus te ama e tem um interesse muito grande na sua vida, muito maior do que você possa imaginar. E a prova disso, sabe qual é? Quando uma pessoa te perguntar por que você acha que Deus a ama, você fala assim: porque Ele me criou aqui para estar contigo, estou junto. Tá vendo as implicações? É fácil sobrevoar uma cidade, jogar folhetos dizendo Jesus te ama. É fácil vir no farol: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Agora Jesus nos desafia a dizer para a pessoa assim: olha, Teco, eu te amo, Deus te ama. E a prova disso é que Ele me mandou aqui. Como é que você chega para alguém que perdeu os filhos numa avalanche, num desabamento, perdeu a casa, só ficou ela e o marido? Você chega, você ajuda a reconstruir uma casa, você não consegue devolver os filhos, aí você pode dizer: Deus te ama, e a prova que Ele te ama e não está te abandonando nesse momento, eu estou aqui, nós vamos fazer alguma coisa por você. As pessoas vão dizer: como que Deus me ama, se eu estou passando por isso? A prova que Ele te ama, eu estou aqui, mando eu aqui para ajudar você. O que vocês estão vendo aí? E não esqueci de Belo Horizonte, porque eu tenho gente aqui de Belo Horizonte. Eu queria que você gastasse 1 ou 2 minutos orando. Mas eu queria que você fizesse essa oração de 2 formas: ou com os olhos fechados, ou olhando para essas fotos. E que você dissesse: Senhor, envia trabalhadores para promover a paz, a amizade, cura. Senhor, envia trabalhadores para falar aos homens e mulheres, jovens e crianças dessa cidade: o reino de Deus está muito mais próximo de vocês do que vocês imaginam. Deus envia trabalhadores para dizer que Deus as ama imensamente e tem um plano para a vida deles. Gaste um tempo fazendo essa oração. E lembra, é possível e provável que a resposta da sua oração seja você. Vamos gastar um tempo orando. Me dê a mão, vou te guiar, e o seu coração vou restaurar. Não importa quem tu és, nem onde estás, me dê a mão, vou te salvar. Senhor, a gente sabe que essas palavras são tuas.
Senhor tem estendido a tua mão para nós ao longo da nossa vida. E o Senhor tem sido bondoso, generoso e até gracioso conosco. O problema é que talvez nós tenhamos sido imaturos nessa relação contigo. Enquanto o Senhor dá a mão, nós queremos o braço. E a gente nunca se sacia. E a gente nunca se apercebe de que o Senhor nos abençoa para a gente abençoar outros. Portanto, nessa manhã, Pai, nos ajuda a escutar Sua voz dizendo para nós: sai e vai. Mas também nós oramos a Ti. Levanta nessa comunidade, nessa igreja aqui, Senhor, homens e mulheres que vão fazer a colheita que o Senhor tem necessidade. Homens e mulheres que vão perceber os campos brancos, prontos, e vão se colocar nas Tuas mãos, ó Deus. Como o Brian fez no bairro dele. Fez, saindo da sua glória e se tornando ser humano como nós. Ó Deus amado, responde a oração que a gente está fazendo a Ti nesse momento e nos envia como trabalhadores para essa cidade, para Belo Horizonte, para Lagoa Santa, Senhor. Ajuda a gente a perceber que é o Senhor que nos envia, que a gente vai junto, que a gente vai para anunciar o Senhor. Ajuda a gente a perceber, ó Deus, que apesar das tarefas serem maiores do que a gente pode, é o Senhor que vai fazer algo nessa cidade. Nos ajuda a perceber, Pai, que nós somos como cordeiros, sim, no meio de lobos, mas é o Senhor que nos envia. E se for preciso a gente morrer por isso, não nos deixa ser covardes. Se for preciso pagar o ônus por viver os princípios Teus, não deixa a gente ser covarde, Senhor. Porque o Senhor não hesitou em pagar o nosso ônus na cruz. Porque o Senhor não hesitou em morrer pelos nossos pecados. Nos ajuda a amadurecer e chegar ao ponto de entregarmos a nossa vida por Ti, Senhor. Mesmo aqui no Ocidente, mas talvez o inimigo não é aquele que nos tira a vida física, mas é aquele que vem gradativamente nos tirando a paixão por Ti, inclusive, e voltando os nossos corações para outros deuses. É no nome de Jesus que eu oro a Ti, Senhor. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Jesus, o Espírito Santo, seja sobre nós essa manhã, nos capacitando, nos fazendo entender tudo que a gente falou, nos levando para a missão, nos enviando como cordeiros no meio de lobos, sem nos deixar esquecer que o Cordeiro de Deus venceu.